Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Thiago Pereira, estrategista digital, biohacker e criador da metodologia Brain Canvas. A metodologia é essa que usa o neuromarketing na prática para ajudar você a criar conteúdos que vendem de verdade. Hoje o vídeo vai ser muito especial, eu vou revelar tudo sobre neuromarketing para você aplicar no seu negócio. Então roda a vinheta aí, editor! Pessoas me perguntam: Thiago, o que é neuromarketing? Quais são as teorias que explicam o neuromarketing? Qual que é a história do neuromarketing? E aí, a partir dessas perguntas das pessoas, eu resolvi fazer um conteúdo especial só falando do neuromarketing, e ao final vou dar algumas dicas para você aplicar o neuromarketing no seu negócio digital, presencial, porque neuromarketing, gente, é vida. Neuromarketing é a solução para você conviver nesse mundo cada vez mais maluco e cada vez mais intenso. Bem, a primeira questão que eu vou abordar com vocês é o que é o neuromarketing. Bem, o neuromarketing é a junção dos estudos da neurociência com o marketing. O que seria isso? É a gente pegar os estudos da neurociência que passaram a entender mais do cérebro humano, e a gente pega essa informação e leva para o marketing, ou seja, a gente passa a entender um pouco mais da ciência do consumidor, por que seu comprador, a sua audiência, escolhe seu produto, vê seu produto, acompanha o que você fala. E aí essa que é a ideia do neuromarketing, essa junção e esse entendimento da ciência do consumidor, é entender o que tem por trás do cérebro do ser humano quando escolhe um produto A, um produto B, um produto C. Esse é o significado do que é o neuromarketing. Quando a gente pega a questão da história do neuromarketing, a história do neuromarketing ela é mais antiga, e eu diria que o ponto mais interessante do neuromarketing aconteceu na década de 70, quando havia uma disputa muito grande pelas as chamadas guerras das colas, em que a Coca-Cola e a Pepsi disputavam o mercado dos Estados Unidos. Porém, a Coca-Cola até então, ela tinha cerca de 40% do mercado, do market share dos refrigerantes. E a Pepsi, pensando em abocanhar um pouco essa fatia da Coca-Cola, ela teve uma brilhante ideia. A Pepsi não era muito antiga, a Pepsi tinha pouco mais de 7 anos depois da criação da Coca-Cola. Ambas foram criadas ainda no século XX. Então a Pepsi criou esse teste cego, e esse teste cego foi um sucesso, porque todos os locais que levavam a Pepsi, todo mundo escolhia a Pepsi ao invés da Coca-Cola, porque a Pepsi naquele teste se mostrava mais adocicada, e todas as pessoas sempre escolhiam a Pepsi, e aquilo ali intrigou muitos os marqueteiros da época, mas ninguém quis estudar o que tinha por trás da cabeça das pessoas. O fato desse teste cego ter sido tão bem sucedido, que a Coca-Cola, ela simplesmente apavorou. Ela chegou a achar que a proposta dela não era mais a mais bem reconhecida. Tanto é que um dos maiores fracassos do marketing é a criação da nova Coca-Cola, em que a Coca-Cola abandonou sua receita original e criou a nova Coca-Cola, que depois teve que ser retirada do mercado. Foi um fracasso, um prejuízo gigantesco, e que a Pepsi tomou muito do mercado da Coca-Cola e passou a ter esse equilíbrio que a gente tem hoje. E aí o que aconteceu? Os anos se passaram, e é lá por volta dos anos 2000, o teste cego da Coca-Cola foi repetido. Só que agora a gente tinha muito mais equipamentos, como ressonância magnética funcional, eye tracking e outras ferramentas. No caso, eye tracking não, mas ressonância magnética funcional. E foi utilizado para entender a cabeça das pessoas, o que era acionado no cérebro das pessoas quando se bebia Coca-Cola e quando se bebia Pepsi, em novos testes cego. E esse novo teste cego revelou umas coisas muito interessantes, que foi o seguinte: primeiro, quando esse grupo de teste cego provava a Pepsi e a Coca-Cola, sem dizer que ali havia uma Coca-Cola,
a porção cerebral que era acionada era uma porção extremamente primitiva. E aí a porção que foi iluminada, acionada, foi o orbitofrontal córtex, que é uma porção, que eu vou colocar a imagem aqui do lado, bem primitiva, bem profunda. E aí quando o pessoal disse para as pessoas que estavam fazendo teste cego que ali havia uma Coca-Cola, aí uma outra porção do cérebro foi acionada. E a outra porção acionada foi o hipocampus e o dorsolateral pré-frontal, ou seja, é uma porção mais superior e que tem relação direta com a memória. E aí, quando eles descobriram, fizeram esse teste dessa forma e tiveram esses resultados, eles entenderam por que a Coca-Cola não tinha feito sucesso como a Pepsi no teste cego na década de 70. Porque o nosso cérebro é muito primitivo, sobrevivência e reprodução sempre. A partir do momento que você toma 2 refrigerantes, e um refrigerante é muito adocicado e o outro não é, o mais adocicado ele vai fazer mais associações e vai acionar o cérebro primitivo, que é essa porção que eu falei para vocês, que é o orbitofrontal córtex. Ou seja, a gente busca sempre isso. O cérebro ele gasta só 25% da nossa energia de tudo que a gente consome. Então tudo que é muito adocicado é muito interessante para o nosso paladar. Enquanto que a Coca-Cola ela aciona porções da memória, como o hipocampus e o dorsolateral pré-frontal, que é a questão da memória. Em geral, nós temos memórias associadas à Coca-Cola. Um almoço de domingo com a sua família, provavelmente um encontro com a sua namorada ou seu namorado, porque isso é emoção. Você toca em aspectos da memória e da emoção muito importante. E tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi tem o seu papel, tem a sua importância, e essa história de neuromarketing é uma delas que eu conto na hora de entender um pouco da história do neuromarketing. E aí, com o tempo, novos estudos surgiram, novos pesquisadores de neuromarketing surgiram. Eu vou citar alguns aqui para vocês. Martin Lindstrom é um cara muito famoso sobre neuromarketing, tem vários livros também, A Lógica do Consumo, Small Data. A gente tem também o Robert Cialdini, Pré-Persuasão, Manual do FBI. A gente tem também um pesquisador brasileiro muito foda, que é o Pedro Camargos, que tem vários livros sobre cronobiologia da compra. Ele tem também um livro sobre só neuromarketing, ciência do consumidor. A gente tem também o Darren Bridget, que é um cara londrino, que também tem um livro de neuromarketing. Enfim, tem muito conteúdo, quem quiser estudar. E vocês podem ver no meu canal, tem muito conteúdo sobre neuromarketing para vocês aqui. A gente tem também a Rejane Togo, né, se eu não me engano, também é uma pesquisadora e muito influente no neuromarketing no Brasil. Algumas das teorias que dão base ao neuromarketing, eu vou citar algumas aqui. Uma delas é a antiga teoria do cérebro trino. Tem muitos entusiastas do neuromarketing que falam dela. Ela é uma teoria um pouco ultrapassada, mas bem romântica e bem simplista na hora de entender o cérebro humano, que é a teoria do Paul MacLean, que é um neurocientista que criou na década de 70, que é a teoria do cérebro trino, né? O cérebro neocórtex, límbico, e a teoria do cérebro reptiliano. E aí outra também teoria também que, na minha opinião, é até mais nova, até mais atualizada, que é a questão do Sistema 1 e Sistema 2, que é o do Daniel Kahneman, ganhador do Prêmio Nobel da Economia, em que ele fala que basicamente o cérebro humano se subdivide em Sistema 1 e Sistema 2, sendo o Sistema 1 rápido, intuitivo, irracional, e o Sistema 2, que é racional, lento, devagar. No caso, o Sistema 1 seria o subconsciente e o inconsciente, e o Sistema 2 fala-se sobre a questão racional. Uma outra teoria também muito bacana é a teoria de Maslow, né, o psicólogo famoso, em que ele fez uma pirâmide de necessidades humanas, que se você pegar cada um dos pontos, né, necessidades biológicas, sociais, necessidades econômicas, eles se conectam muito bem com a questão do inconsciente, subconsciente e o consciente das pessoas, ou cérebro reptiliano, cérebro límbico e cérebro neocórtex. De todas as teorias, eu basicamente gosto muito do Sistema 1 e Sistema 2 do Daniel Kahneman, na hora de entender como é que funciona. São as bases da neuroeconomia e que a gente pode pegar muito do que ele falou
do Sistema 1 e Sistema 2 para aplicar no nosso cotidiano, porque a gente precisa entender, e aí tem um outro autor que eu gosto muito também, que se conecta muito com o Daniel Kahneman no Sistema 1 e Sistema 2, que é o Malcolm Gladwell, que é o livro Blink, em que ele fala que o nosso cérebro, resumidamente a história, para não te dar spoiler, nosso cérebro tem uma capacidade intuitiva do cérebro inconsciente e subconsciente de cerca de 11 milhões de bits na hora de processar a informação. Então, a leitura que a gente tem do inconsciente é muito mais poderosa que a do consciente, porque do consciente representa só 5%, só 40 bits, enquanto que a do inconsciente e subconsciente representa 11 milhões de bits. Isso explica muita coisa, gente. Isso explica por que a venda e a compra acontece de forma inconsciente e subconsciente, porque às vezes você já bateu o olho, você já processou o produto e já escolheu o produto. E basicamente são alguns dos autores que falam e corroboram muito sobre o neuromarketing, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Bem, por fim, eu vou dar algumas dicas aqui de como que você pode aplicar o neuromarketing na prática. Bem, primeiro você precisa entender que a venda e a compra acontecem inconscientemente. Então, quanto mais familiaridade, coerência e constante você tiver, melhor. Então, se você é influenciador, você tem que fazer conteúdo no YouTube, no Instagram, com coerência, com constância, senão as pessoas não vão marcar na sua cabeça. As pessoas não vão entender o que você está vendendo. As pessoas não vão entender qual que é o valor que você vai gerar na vida delas, principalmente em termos inconscientes. Essa é a primeira dica para você. A outra dica que você precisa entender é usar muito bem as cores e a comunicação, porque segundo até um autor, o Simon Sinek, que é também um autor muito importante, ele fala que nosso cérebro límbico é que toma decisão, e o nosso cérebro neocórtex que racionaliza a comunicação para se falar. Então, se você não emocionar as pessoas, não tocar no cérebro límbico, você não vai vender. Por isso que as histórias são muito poderosas, por isso que você tocar a emoção nas pessoas, falar sobre inveja, vaidade, ganância, que tem a ver até com o Brain Canvas, que é a minha ferramenta, você consegue ter muito sucesso. Essa é a segunda dica para vocês. A terceira e última dica tem a ver com símbolos, imagens e rituais. Todo cérebro humano busca sempre rituais, símbolos. Isso quem falou foi o Carl Jung, no livro dele Inconsciente Coletivo, em que ele fala da importância dos símbolos, das imagens e dos rituais. Isso é muito importante porque o nosso inconsciente, como eu falei, ele representa 95% de qualquer processo. Então, se você não conversar com esse inconsciente das pessoas, não adianta você conseguir ter resultado. Você precisa conversar com o inconsciente das pessoas, e você vai conseguir conversar com o inconsciente das pessoas se conectando com rituais, criando rituais para consumo do seu produto, criando símbolos, criando imagens. Por isso que quanto mais antiga é a empresa, maior tempo de familiaridade, coerência e constante na cabeça do seu consumidor. Então, quanto mais antiga a marca, mais as pessoas vão estar habituadas a ela. Então, se você quer um sucesso, busque criar rituais, faça como a Coca-Cola, abra sua felicidade, ou mesmo como a Amazon. Nós resolvemos seus problemas para você. Ou mesmo a Red Bull te dá asas. Você precisa criar rituais, símbolos, imagens que fiquem na cabeça das pessoas, para que você possa conversar com o inconsciente delas. E tem que usar cores, e tem que usar símbolos, e tem que usar imagens. Então, esse foi o conteúdo para vocês. Espero que tenha sido um conteúdo válido sobre neuromarketing, como que você pode usar o neuromarketing em seus negócios. Eu fico muito grato pelo seu tempo. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou, curte e compartilhe com seus amigos, que eu vou ficar muito grato por esse conhecimento que eu compartilhei com você. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Poxa, a câmera tá me ferrando no Instagram, não sei o que tá acontecendo, mas a plataforma do Instagram tá muito ruim. Então vou fazer o vídeo por aqui e depois subir lá no meu story. Bem, como eu já disse, muito importante rituais, imagens e símbolos na hora de fazer venda. Você vai conseguir vender mais
quando você criar bons símbolos, boas imagens e principalmente boa comunicação com o inconsciente das pessoas. Empresas como Coca-Cola, Red Bull, Amazon já fazem isso há anos. Então elas já criam familiaridade, constância e coerência no seu cérebro, que o seu cérebro precisa disso. O inconsciente, gente, ele é muito poderoso, ele tem uma capacidade de 11 milhões de bits de processamento. Então, em geral, a gente é muito mais irracional do que racional. Então, se você quer ter mais resultado em conteúdo, influenciador, mais resultado com seus produtos, você precisa conversar com o inconsciente das pessoas. Então, vai lá, participa da imersão Brain Canvas, lá eu vou falar sobre neuromarketing durante 3 dias e ao final eu vou revelar uma oferta imperdível do meu curso Brain Canvas, que é a minha ferramenta de neuromarketing na prática para ajudar você a criar conteúdos e produtos que vendem de verdade. Então, valeu, agora eu vou curtir um pouquinho aqui meu aterramento, minha piscina e descansar um pouquinho, porque a semana promete. Valeu!